sei o que fazer da minha vida. Deus quer te mostrar o caminho. Tem momentos em que você olha para a sua vida e sente um vazio difícil de explicar. Não é só confusão. É como se você estivesse parado, sem direção, tentando decidir algo importante, mas sem saber por onde começar. Você pensa, repensa, tenta encontrar respostas e quanto mais tenta, mais perdido se sente. Talvez você esteja exatamente assim agora. Você vê outras pessoas avançando, tomando decisões, seguindo caminhos, e dentro de você existe um peso, uma insegurança que trava tudo. E o pensamento começa a se repetir: o que eu faço da minha vida? Para onde eu vou? Como saber se estou escolhendo certo? O mais difícil não é nem a dúvida, é o medo de errar. Medo de escolher errado, de perder tempo, de se afastar do propósito, de tomar uma decisão que complique ainda mais tudo o que já está difícil. E, no meio disso, você tenta buscar Deus, mas parece que não consegue ouvir uma direção clara. Só que existe algo que você precisa entender agora. Deus não se esconde de quem está perdido. Ele se revela exatamente nesses momentos. Talvez o que está faltando não é mais esforço, mas um tipo de clareza que você ainda não acessou. O que você vai ouvir aqui não é só sobre tomar decisões. É sobre alinhar sua vida com uma direção que não depende da sua confusão atual. E isso pode mudar tudo a partir de hoje. O engano de esperar sentir certeza antes de agir. Existe uma ideia que trava muitas decisões na sua vida. Você acredita que precisa sentir certeza absoluta antes de dar qualquer passo. Como se Deus fosse te dar uma segurança completa, uma confirmação perfeita, sem dúvidas, antes de você agir. Mas não é assim que funciona. Se você esperar sentir total clareza para tomar decisões, vai permanecer parado por muito tempo. Porque a certeza não vem antes do movimento. Ela começa a se construir no caminho. O que você está vivendo hoje não é falta de direção. É excesso de expectativa por uma confirmação que Deus nem sempre entrega da forma que você imagina. Você quer sentir paz antes de decidir. Mas muitas vezes, a paz vem depois que você decide confiar. Perceba isso, enquanto você tenta eliminar todas as dúvidas, você adia aquilo que já poderia estar sendo iniciado. E esse atraso não te protege. Ele te paralisa. Deus não exige que você tenha todas as respostas. Ele espera que você dê passos com base naquilo que já foi revelado. Existe sempre um próximo passo possível. Talvez pequeno, talvez simples, mas ele está aí. Enquanto você fica esperando uma certeza completa, você ignora esse passo. A direção de Deus não acontece apenas em grandes revelações. Ela acontece em movimentos consistentes, decisões conscientes, ajustes ao longo do caminho. Se você quer sair da confusão, precisa parar de esperar sentir tudo e começar a agir com o que já tem. Isso vai exigir algo que você tem evitado até agora, confiar mesmo sem ter certeza absoluta. Diferença entre decisão impulsiva e direção espiritual. Existe uma linha muito sutil entre agir com pressa e avançar com direção. Quando você está perdido, qualquer movimento parece melhor do que ficar parado. E é aí que muitos erram. Não por falta de vontade, mas por não saber discernir o tempo certo e a motivação por trás das decisões. Decisão impulsiva nasce da ansiedade. É a tentativa de aliviar o desconforto rápido, de sair da dor, de provar para si mesmo que está fazendo algo. Mas, no fundo, não existe clareza, existe urgência. Direção espiritual é diferente. Ela não é guiada pela pressa. Ela nasce de um alinhamento interno, de uma percepção mais profunda, de uma paz que não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Mesmo que você ainda tenha dúvidas, existe uma base mais firme sustentando o passo.
E aqui está o ponto que você precisa observar. Nem todo movimento é avanço. Você pode estar se movendo e, ainda assim, estar se afastando daquilo que Deus quer te mostrar. Porque quando a decisão é tomada apenas para fugir da dor, ela não resolve. Ela apenas muda o cenário do problema. Por isso, antes de agir, você precisa fazer uma pergunta sincera. Eu estou tentando resolver ou estou tentando escapar? Deus não te conduz pela pressão. Ele te conduz pela direção. E essa direção pode não ser a mais rápida, mas é a que sustenta você no caminho. Talvez o que você precisa agora não é fazer mais, mas discernir melhor. O que realmente te impede de ouvir a direção de Deus? Você não está perdido, porque Deus parou de falar. Você está confuso, porque existe muito ruído dentro de você. Pensamentos acumulados, opiniões externas, expectativas, medos, comparações, tudo isso vai ocupando espaço e dificultando a percepção daquilo que é essencial. A direção de Deus não é gritada, ela é percebida. Quando sua mente está cheia, sua alma agitada e seu coração dividido, você perde a sensibilidade para reconhecer o que já está sendo mostrado. Você quer uma resposta clara, mas não criou um ambiente interno para ouvi-la. Perceba como isso acontece. Você busca direção, mas continua alimentando ansiedade. Ora, mas logo depois mergulha em pensamentos que te confundem. Pede clareza, mas se expõe a vozes que te desalinham. Ou os mais minutos valha de fé. É falta de organização interna. Deus não compete com o barulho. Ele fala em um nível mais profundo, onde só existe acesso quando você desacelera e se torna mais consciente. Talvez a resposta que você está esperando já tenha sido liberada, mas você ainda não conseguiu perceber. Porque ouvir a direção de Deus não depende apenas dele falar, depende de você estar disponível para escutar. Essa disponibilidade exige algo que você tem evitado: silêncio, pausa, foco, intenção. Se você quer clareza, precisa começar limpando o excesso. Menos ruído, mais atenção. Porque, muitas vezes, Deus não precisa falar mais alto. Você é que precisa aprender a ouvir melhor. A comparação que te faz sentir atrasado e bloqueia sua decisão. Existe um padrão silencioso que tem roubado sua clareza sem que você perceba. Você começa a olhar para a vida dos outros e usa isso como referência para medir a sua. Vê pessoas avançando, conquistando, decidindo, aparentemente seguras, e automaticamente sente que está atrasado. E isso gera pressão. Você passa a acreditar que precisa correr, que precisa alcançar um nível, que precisa resolver sua vida no mesmo ritmo que os outros estão mostrando. E nesse estado, qualquer decisão deixa de ser consciente e passa a ser uma tentativa de compensar essa sensação de atraso. Mas existe um problema sério nisso. Você está comparando o seu processo com a aparência do processo dos outros. E isso nunca será justo. Cada caminho tem um tempo, um tratamento, uma preparação específica. O que Deus está fazendo na sua vida não segue o mesmo ritmo do que Ele está fazendo na vida de outra pessoa. E quando você ignora isso, você perde a capacidade de discernir o seu próprio caminho. A comparação não te acelera, ela te confunde. Ela te faz tomar decisões baseadas em pressão, não em direção. Faz você agir para não se sentir para trás, em vez de agir com consciência do que realmente precisa ser feito. E isso só aumenta a sensação de perda. Talvez hoje você precise romper com essa referência externa, parar de medir sua vida pelo avanço dos outros. Porque enquanto você olha para fora, você se desconecta daquilo que Deus está construindo dentro de você. E sem essa conexão, qualquer decisão perde a base. O medo de errar que te mantém paralisado. Existe um medo que parece prudência, mas na verdade é paralisia.
Você pensa tanto nas consequências, nos possíveis erros, nas perdas que podem acontecer, que acaba não fazendo nada. Isso te dá uma falsa sensação de proteção. Você acredita que está evitando um problema, mas na verdade está criando outro. Porque a indecisão prolongada também gera consequências. Ela te mantém no mesmo lugar, alimenta a insegurança e faz o tempo passar sem direção. Medo de errar não nasce apenas da situação atual. Muitas vezes, ele vem de experiências passadas, de decisões que não deram certo, de julgamentos que você sofreu, de expectativas que não foram cumpridas. E tudo isso vai construindo dentro de você uma resistência em agir. Você começa a pensar, e se eu fizer a escolha errada? E se piorar? E se eu me arrepender? Mas existe uma verdade que você precisa encarar. Nenhum caminho é totalmente livre de risco. Esperar o momento perfeito, a decisão perfeita, a garantia absoluta, isso não existe. E enquanto você busca isso, sua vida fica suspensa. Deus não te chama para viver sem risco. Ele te chama para viver com direção. Mesmo quando você erra, Ele não abandona o processo. Ele ajusta, redireciona, ensina, corrige, mas ele não trabalha com quem está completamente parado. Talvez hoje você precise aceitar que o medo não vai desaparecer antes da decisão. Você vai precisar decidir apesar dele. Porque continuar parado não está te protegendo, está te impedindo de viver aquilo que Deus já preparou para você. Como reconhecer sinais práticos de direção no meio da confusão? Você não precisa esperar uma voz audível ou um sinal extraordinário para saber por onde seguir. A direção de Deus, na maioria das vezes, se manifesta de forma prática, consistente e perceptível para quem aprende a observar com atenção. O problema é que você pode estar esperando algo grandioso, enquanto ignora aquilo que já está acontecendo de forma simples ao seu redor. Deus fala através de alinhamentos, portas que se abrem com consistência, oportunidades que fazem sentido com aquilo que já está dentro de você, conselhos que se repetem de fontes diferentes, uma inquietação que te impede de continuar onde você está, uma clareza que surge quando você começa a considerar um caminho específico. Nada disso é por acaso, mas para perceber esses sinais, você precisa estar atento, não apenas emocionalmente, mas de forma consciente. Existe uma diferença entre sentir vontade e perceber direção. Vontade muda, direção permanece. A direção não precisa ser perfeita para ser real. Ela começa a se mostrar em pequenos detalhes, em ajustes, em confirmações que se repetem com o tempo. E aqui está algo importante. Deus não confunde. Se tudo está completamente bagunçado, contraditório, cheio de conflito interno, talvez ainda não seja o momento de decidir. Mas quando existe uma linha que começa a fazer sentido, mesmo que você ainda tenha dúvidas, isso já pode ser um sinal. Você não precisa ver o caminho inteiro, precisa reconhecer o próximo passo. Ele sempre deixa sinais para quem está disposto a perceber. O papel da obediência em pequenas decisões que ninguém valoriza. Existe uma tendência de esperar grandes direções para tomar grandes decisões. Você quer saber exatamente qual caminho seguir, quer ter certeza sobre o futuro, quer entender tudo antes de se mover. Mas enquanto isso, você ignora algo essencial. As pequenas decisões diárias que já estão diante de você. E é nelas que a direção começa. A obediência não começa quando tudo está claro. Ela começa quando você decide agir corretamente no pouco que já entende. São escolhas simples, muitas vezes silenciosas, que ninguém vê, mas que vão alinhando sua vida com aquilo que Deus quer construir. Você quer respostas grandes, mas tem negligenciado ajustes pequenos. Perceba como isso acontece. Você pede direção, mas continua adiando decisões básicas. Sabe o que precisa ser corrigido, mas evita.
Sente um incômodo em certas áreas, mas ignora. E isso vai criando um desalinhamento que impede avanços maiores. Deus não revela o próximo nível para quem ainda não se posicionou no atual. Clareza aumenta à medida que você responde ao que já foi mostrado. Cada pequena decisão alinhada abre espaço para uma direção mais evidente. Isso exige maturidade, porque não é emocionante, não é imediato, não traz reconhecimento, mas constrói uma base sólida. Talvez você esteja esperando um grande sinal, enquanto Deus está observando sua resposta no que já está claro. A direção não começa no extraordinário. Ela começa na obediência diária. Como alinhar seus desejos com a vontade de Deus sem se perder. Existe um conflito silencioso que pode estar acontecendo dentro de você. De um lado, existem seus desejos, sonhos, vontades, aquilo que você gostaria de viver. Do outro, existe o medo de escolher algo que não esteja alinhado com Deus. E no meio disso você trava. Você começa a duvidar até dos próprios desejos. Pensa que talvez tudo o que você quer esteja errado. Ou, ao contrário, tenta seguir seus impulsos sem buscar direção. E nenhum desses extremos traz paz. Mas existe um caminho mais profundo. Deus não quer anular quem você é. Ele quer alinhar quem você é. Seus desejos não são automaticamente errados. O problema surge quando eles não passam por um processo de alinhamento, quando são guiados apenas por emoção, comparação ou necessidade de aprovação. Alinhar seus desejos com a vontade de Deus exige reflexão e sinceridade. Você precisa se perguntar: isso me aproxima de quem Deus quer que eu seja? Isso constrói algo sólido ou apenas satisfaz uma necessidade momentânea? Existe paz ao considerar esse caminho ou apenas ansiedade? Quando seus desejos passam por esse tipo de filtro, algo começa a mudar. Eles deixam de ser apenas impulsos e começam a ganhar direção. Você não perde sua identidade. Você amadurece sua forma de decidir. E isso traz segurança. Porque você não está mais escolhendo apenas pelo que quer, mas também pelo que faz sentido espiritualmente. Talvez o problema não seja querer algo. Talvez o problema seja não ter alinhado esse querer com aquilo que Deus está construindo em você. A importância de parar para ouvir antes de continuar tentando. Existe um ritmo que você talvez tenha assumido sem perceber. Pensar rápido, decidir rápido, agir rápido, como se o movimento constante fosse a única forma de sair da confusão. Mas na prática, isso pode estar te afastando ainda mais da direção que você procura. Porque nem toda ação é progresso. Quando você não para ouvir, você acumula decisões sem clareza. Vai avançando, mas sem base. E isso gera um cansaço ainda maior, porque você sente que está fazendo muito, mas não está chegando onde gostaria. Parar não é perder tempo. Parar é criar espaço para perceber o que não pode ser visto no meio da pressa. É interromper o ciclo automático e dar atenção ao que realmente importa. É sair do barulho externo e começar a observar o que está acontecendo dentro de você. E isso exige disciplina. Porque parar confronta sua ansiedade. Faz você encarar aquilo que está evitando. Tira a distração e te coloca diante da verdade do seu momento atual. Mas é exatamente nesse lugar que a direção começa a ficar mais clara. Você começa a perceber padrões, identificar excessos, reconhecer o que não faz mais sentido. Coisas que antes estavam confusas começam a se organizar quando você desacelera. Deus não trabalha apenas no movimento. Ele trabalha também na pausa. Talvez você esteja tentando encontrar respostas enquanto continua correndo, quando na verdade o próximo passo depende de você parar primeiro. O processo de clareza que vem com o tempo, não com pressão. Existe uma expectativa que pode estar te sabotando sem que você perceba.
A ideia de que você precisa resolver sua vida rapidamente, de que já deveria ter todas as respostas, já deveria estar em um caminho definido, já deveria ter clareza sobre o futuro. Essa pressão não te ajuda, ela te confunde. Porque clareza não nasce da pressa, ela se constrói no processo. Quando você tenta acelerar respostas que ainda estão sendo formadas, você força decisões imaturas, tenta definir coisas que ainda não estão prontas, e isso gera mais dúvida depois. Deus não trabalha no ritmo da sua ansiedade. Ele trabalha no tempo necessário para que você esteja preparado para aquilo que está por vir. E isso inclui aprendizado, ajustes, experiências e até momentos de incerteza. Confusão que você sente hoje não é um sinal de fracasso. É parte de um processo que ainda não terminou. O problema é que você está tentando encerrar esse processo antes da hora. Você quer clareza agora, mas talvez ainda existam coisas que precisam ser compreendidas, vividas, tratadas dentro de você antes disso acontecer. Isso não significa que você está parado. Significa que você está sendo preparado. Quando você entende isso, algo muda. A pressão diminui, a ansiedade perde força, e você começa a respeitar o tempo do processo em vez de lutar contra ele. Clareza chega, mas não quando você força. Ela aparece quando você permite que o processo cumpra o que precisa cumprir. O que fazer quando nenhuma direção parece clara? Existe um momento em que você já tentou de tudo que sabia fazer. Pensou, analisou, orou, buscou conselhos e, mesmo assim, nenhuma direção parece realmente clara. Tudo parece possível e, ao mesmo tempo, tudo parece incerto. Isso gera um tipo de bloqueio. Porque quando todas as opções parecem iguais, você não consegue decidir. E quando nenhuma parece segura, você prefere não agir. Mas existe uma forma diferente de lidar com isso. Quando não há clareza total, você não precisa escolher o caminho perfeito. Você precisa escolher um caminho possível. Isso muda sua perspectiva. Em vez de buscar a decisão ideal, você começa a buscar a decisão responsável. Aquela que faz sentido com o que você sabe hoje, com o que está ao seu alcance agora, com os valores que você já tem definidos. E isso já é suficiente para começar. Você não precisa resolver sua vida inteira de uma vez. Precisa dar um passo que seja coerente com o momento atual. Aqui está algo importante. Deus não exige que você veja tudo para começar. Ele espera que você seja fiel no pouco que já consegue enxergar. Se nenhuma direção parece clara, volte ao básico. O que é certo fazer hoje? O que está ao seu alcance? O que não fere seus princípios? O que constrói algo, mesmo que pequeno? A resposta não precisa ser grandiosa. Precisa ser consciente. Porque, muitas vezes, a clareza não vem antes da decisão. Ela começa a aparecer depois que você decide se mover. Como lidar com a ansiedade enquanto espera direção? Existe um desconforto que cresce quando você sabe que precisa decidir, mas ainda não tem clareza suficiente. Sua mente não para. Você tenta controlar cenários, antecipar resultados, imaginar consequências. E quanto mais você pensa, mais ansioso fica. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que ainda não está definido. Você quer garantir que tudo vai dar certo antes de agir. Quer eliminar riscos, prever caminhos, evitar qualquer possibilidade de erro. Mas isso não está sob o seu controle. E tentar assumir esse controle só aumenta o desgaste. Enquanto você tenta resolver o futuro na sua mente, você perde a capacidade de viver o presente com lucidez. Sua energia é consumida por algo que ainda não chegou. E isso te impede de perceber o que já está diante de você. Deus não te chama para controlar o amanhã. Ele te chama para confiar hoje. Isso exige um reposicionamento interno.
Em vez de alimentar pensamentos repetitivos, você começa a trazer sua atenção de volta. Em vez de tentar resolver tudo mentalmente, você aprende a sustentar o momento atual com mais consciência. Isso não elimina a ansiedade de forma imediata, mas começa a diminuir o poder que ela tem sobre você. Você percebe que não precisa ter todas as respostas agora para continuar vivendo, que o futuro pode ser construído passo a passo, sem essa pressão constante. E aos poucos, sua mente começa a desacelerar. Porque quando você para de tentar controlar tudo, você cria espaço para confiar. Quando Deus muda você antes de mudar o seu caminho, existe algo que pode parecer frustrante à primeira vista. Você pede direção, pede mudança, pede uma resposta clara, mas, em vez de mudar as circunstâncias, Deus começa a trabalhar em você. E isso não é atraso. É estratégia. Porque muitas vezes, o problema não está apenas no caminho que você precisa escolher, mas na forma como você está preparado para percorrê-lo. Se Deus mudasse tudo ao seu redor agora, sem ajustar o que está dentro de você, você poderia chegar ao lugar certo com a mentalidade errada. E isso comprometeria tudo. Por isso, antes de revelar totalmente o caminho, Deus começa a alinhar sua visão, tratar suas inseguranças, ajustar sua forma de pensar, fortalecer sua identidade. Ele te prepara para sustentar aquilo que está por vir. O problema é que você está olhando apenas para fora. Você quer sinais externos, portas abertas, confirmações visíveis, mas não está percebendo que existe um movimento interno acontecendo silencioso, constante, profundo. E esse movimento é essencial, porque quando você muda por dentro, sua forma de decidir muda. Sua percepção se amplia. Você deixa de agir por impulso e começa a agir com consciência. Isso transforma completamente o caminho que você escolhe. Talvez Deus ainda não tenha mostrado tudo, porque você ainda está sendo preparado para enxergar melhor. E quando essa preparação se completa, aquilo que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Coragem de escolher um caminho e confiar no processo. Existe um momento em que você já entendeu o suficiente, já refletiu, já buscou, já considerou possibilidades, e agora resta algo que não pode mais ser adiado: escolher. E é aqui que muitos travam. Porque escolher significa assumir responsabilidade, significa abrir mão de outras opções, significa aceitar que você não terá controle sobre tudo o que vai acontecer depois. Mas também significa avançar. Você não vai ter garantia absoluta de que tudo vai dar certo. Não vai eliminar completamente o medo. Não vai ter todas as respostas, mas vai ter algo essencial, um posicionamento. E isso muda tudo. Quando você escolhe com consciência, alinhado com o que já entendeu até aqui, você sai da confusão e entra no movimento. Sua mente deixa de girar em círculos e começa a focar em construir. Deus não guia apenas quem espera. Ele guia quem decide caminhar. E ao longo desse caminho, ajustes vão acontecer, correções vão ser feitas, direções vão se tornar mais claras, mas isso só acontece com quem saiu do lugar. Talvez o que está faltando não seja mais informação, seja coragem. Coragem de escolher um caminho possível e confiar que Deus vai te orientar enquanto você caminha. Como manter a paz, mesmo sem saber exatamente para onde está indo. Existe uma inquietação que tenta te acompanhar quando o caminho ainda não está totalmente definido. Uma sensação de instabilidade, como se você estivesse caminhando sem garantias. E isso, para quem gosta de controle, se torna um peso difícil de sustentar. Mas a paz que vem de Deus não depende de você saber todos os detalhes. Ela não nasce da previsibilidade, ela nasce da confiança.
Enquanto você tenta encontrar segurança em respostas completas, você continua vulnerável à ansiedade. Porque qualquer incerteza se transforma em ameaça. Mas quando sua segurança começa a se apoiar em Deus, algo muda dentro de você. Você entende que não precisa dominar o caminho para continuar caminhando. A paz passa a ser uma decisão sustentada diariamente. Não uma emoção constante, mas um posicionamento interno. Você escolhe não alimentar o medo. Escolhe não se entregar à inquietação. Escolhe confiar, mesmo sem ver tudo. Isso não significa ignorar a realidade. Significa não permitir que a falta de clareza defina seu estado emocional. Você pode não saber exatamente para onde tudo vai levar, mas pode saber em quem está confiando. E isso já é suficiente para continuar. A paz verdadeira não é a ausência de dúvida. É a presença de Deus sustentando você no meio dela. Talvez hoje, o que você precisa não é de mais respostas, mas de aprender a permanecer em paz enquanto elas ainda não chegam. A decisão que transforma a confusão em direção. Chega um momento em que você já ouviu o suficiente, já refletiu o suficiente, já entendeu o suficiente. Continuar apenas pensando não vai mudar mais nada. Existe uma decisão silenciosa que precisa ser tomada dentro de você. Decidir confiar em Deus acima da sua própria confusão. Porque enquanto você coloca sua segurança apenas naquilo que entende, qualquer dúvida te desestabiliza. Mas quando você decide confiar em Deus, mesmo sem entender tudo, você muda o fundamento da sua vida. Isso transforma a forma como você enxerga tudo. A confusão não desaparece de imediato, mas perde o controle. O medo ainda pode aparecer, mas já não define suas escolhas. A incerteza ainda existe, mas não paralisa. Você deixa de depender da clareza total para viver. Começa a caminhar com uma direção que nasce da confiança. Essa decisão não é emocional, é espiritual. É um posicionamento que você assume mesmo quando seus sentimentos não acompanham, e é exatamente isso que sustenta você no caminho. Porque a direção não vem apenas de fora. Ela se fortalece dentro de quem decidiu confiar. Talvez hoje não seja o dia de entender tudo, mas pode ser o dia de decidir em quem você vai confiar.